Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. O fundamento de Gênesis. Verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Terça-feira, 8 de abril de 2025. A pergunta de Isaac: onde está o Cordeiro? Olá, amigos. Louvado seja Deus pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que você se sinta abraçado carinhosamente por nosso querido Pai Celeste e que as bênçãos do Senhor estejam abundantes sobre cada área da sua vida e sobre cada pessoa que faz parte da sua família. A primeira menção bíblica a um cordeiro, em hebraico sé, ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, no capítulo 22 do livro de Gênesis. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de Cordeiro mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o Cordeiro desempenha o papel central. Na verdade, a figura do Cordeiro é uma das figuras centrais no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Nós o encontramos em quase todos os capítulos. Mas também seria correto dizer que esta figura é absolutamente central para toda a teologia cristã. O Cordeiro tem sido uma das imagens simbólicas centrais do cristianismo, desde os primeiros séculos de sua existência. A ideia do Cordeiro sem pecado, sem mácula, sacrificado pelos pecados dos homens, tem sido um dos princípios orientadores do cristianismo ao longo de toda a sua história. O relato de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico. Quando Isaac está sendo levado à montanha por seu pai, ele pergunta a Abraão: Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A palavra foi pronunciada. A pergunta foi feita. E, claro, o cordeiro que aparece como morto do livro do Apocalipse começa exatamente aqui, com a inocente e confiante e quase ingênua questão de Isaac, revelada através da sua pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Como já mencionamos, a primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra nesta pergunta feita por Isaac. O restante da Bíblia responde a esta pergunta em muitos detalhes. Os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho em que a pergunta de Isaac é respondida com detalhes, de modo progressivo, desde os rituais da Páscoa até a ocupação da ilha de Araúna por Davi e assim por diante. A história do Antigo Testamento é pontuada com inúmeras profecias messiânicas que prevêem a ocasião em que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Então, no Novo Testamento, essa pergunta é respondida quando Jesus aparece em carne e osso, desenvolvendo o seu ministério entre o povo e, por fim, entrega a sua vida no sacrifício, lá na cruz do Calvário. Na primeira menção de um cordeiro, em João capítulo 1, versos 29 a 34, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac, e o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado
e o início de uma nova vida. De repente, aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, e os céus o anunciam. Observe que uma voz do anjo do Senhor também anunciou, lá do céu, a solução para o problema de Abraão e Isaque. Você pode ler sobre isso lá em Gênesis 22. Quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso substituto. E isso nos ajuda na compreensão do Cordeiro morto visto por João. Apocalipse 5 é a primeira de 30 vezes no Apocalipse que Jesus é chamado de Cordeiro. Neste capítulo, Jesus é ao mesmo tempo o leão de Judá e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiros foram usados em rituais de alianças e nos sacrifícios a Deus desde a época dos patriarcas. No Novo Testamento, Jesus se tornou nosso Cordeiro Pascal, pois seu sangue nos lavou da morte e nos livrou da escravidão do pecado. Enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos, o Cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Esse Cordeiro é o principal vencedor. É a razão da vitória. Jesus, como nosso Cordeiro substituto, é essencial para a nossa salvação. Não haveria esperança se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, porque Jesus se ofereceu, colocando-se como o Cordeiro que deveria ser morto, para pagar o pecado e a culpa da humanidade. Nós podemos hoje olhar para o futuro com esperança, na certeza de que em breve, na volta de Jesus, finalmente o pecado será para sempre destruído e eliminado do universo. Graças a Deus por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.